Os albinos chamam a atenção pela aparência física, são sensíveis ao sol, enxergam pouco e os albinos ainda têm que conviver, segundo o autor do livro Escolhi Ser Albino, com o preconceito, por vezes expresso de forma até brutal. Escolhi Ser Albino, de autoria do professor Roberto Rilo Bíscaro, publicado pela Edufiscar, é um relato da trajetória de um albino que nasceu em um cortiço, mas atingiu sucesso profissional e acadêmico. O repórter da Rádio Fiscar, Ronaldo Castelli, conversou com o autor de Escolhi Ser Albino, Roberto Rilo Bíscaro. Acompanhe a entrevista. Hoje o assunto é o livro da editora Edufiscar, Escolhi Ser Albino. E para falar mais sobre o livro, tem aqui o autor da edição, que é o Roberto Rilo Bíscaro. Boa tarde, Roberto. Oi, boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Tudo jóia. Roberto, para começar, para quem não conhece o livro, né, Escolhi Ser Albino, conta pra gente um pouco o que é abordado, qual o tema do livro. Bem, em 2009 eu comecei um blog que se chama Blog do Albino Incoerente, que tem como finalidade despertar, né, suscitar discussões sobre o tema do albinismo, dentre outras coisas, mas principalmente o foco do albinismo, porque a gente não era muito bem representado no Brasil. Assim que o blog ele fez algum sucesso, participei de alguns programas de TV e tal, ele teve um bom reconhecimento pela mídia, ele despertou interesse de políticos, tudo. E aí, então, quando o blog já estava mais ou menos bem estabelecido, eu comecei o processo de escrever o livro, usando a minha história de vida, da minha família e a minha, para suscitar interesse, né, nesse assunto. Essa foi a gênese do livro, né? Ele é parte de um projeto maior, vamos dizer assim, que é do blog, que é de ativismo mesmo pela causa albina. O ponto central dele tem postagens bastante sobre albinismo, sobre histórias de pessoas com albinismo e tal, mas como eu sempre quis atrair um público leitor bem variado, né, porque ficar falando ou escrevendo só para albinos não ia ter muito sentido. Então eu também trato de música, ciência e tecnologia, TV, cinema, né? Mas basicamente o motivo do blog, ou a pauta central do blog, são temas relacionados ao albinismo. Mas tem até culinária nele, que é para atrair leitores, né? Eu traço a minha história de vida e um pouco da história da vida dos meus pais, né? Para que as pessoas entendam da onde que surgiu esse cara chamado Roberto Rilo Bíscaro. Então eu trato da história dos meus pais, né? Até a hora em que eu apareço no pedaço, até a hora que eu apareço na vida deles, e depois aí o livro obviamente fica centrado na minha vida. Essa é a espinha dorsal do livro, né? Uma autobiografia. Uhum. E então, de acordo com o livro, o senhor atingiu um sucesso profissional e acadêmico com reconhecimento no Brasil e exterior também. O que foi mais difícil nessa trajetória, Roberto? Olha, o mais difícil foi driblar a situação socioeconômica, porque eu venho de uma família bastante pobre, né? Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era alfaiate e depois, posteriormente, foi feirante. Então, assim, foi driblar essas condições socioeconômicas que não foram fáceis, aliadas também a algumas limitações que o albinismo me impôs, né? Como a mais óbvia, não poder tomar muito sol, ou não poder tomar sol, e o problema visual, né? Eu tenho uma visão bastante baixa, 10% de visão em um olho e 15% no outro. Então, esses foram os percalços, vamos dizer assim, mais gritantes da trajetória. E aquele preconceito, bullying que eu sofria quando criança, né? Isso está tudo relatado no livro, mas de uma maneira assim que beira o irônico também, para não ficar aquela coisa chata de chorar, né? Porque senão eu acho que desanda a massa, vamos dizer assim. Eu acho que aí desvirtua a ideia do livro de dar uma visão de proatividade, né? Uma noção de que
mesmo com limitações, a gente é capaz de fazer coisas, né? Bacana o senhor ter falado dessa questão do bullying e do preconceito, porque muitas vezes falta conhecimento por parte das pessoas. As pessoas não sabem exatamente o que é uma pessoa albina, às vezes. Vamos aproveitar essa deixa. Explica pra gente o que é exatamente uma pessoa albina. Ok. Uma pessoa albina é uma pessoa que nasce sem um pigmento que se chama melanina. A melanina é a responsável pela cor, né, dos pelos, da pele, dos cabelos. Então a falta de melanina faz com que nós albinos sejamos assim totalmente vulneráveis com relação ao sol, né? A gente não tem proteção alguma com relação à radiação ultravioleta, e acarreta problemas visuais às vezes sérios, né? Alguns albinos que são praticamente cegos. Então, assim, em linhas bem gerais, é isso. E as pessoas têm pouca informação mesmo, até porque a escola, quando trata do albinismo, nas aulas de genética, eu sempre brinco que nas aulas de genética nós somos reduzidos a 2 letras As minúsculas, né? Os genes azinho, azinho, recessivos. E por mais importante que isso seja, obviamente, né, claro, às vezes as pessoas não sabem o que esse azinho, azinho na verdade significa, né? Que há vidas humanas ali por trás desse azinho, azinho. Quais são as principais formas de preconceito que as pessoas albinas têm? Que chegam a essa questão do preconceito até ela? Certo. Os relatos que eu tenho, e mesmo as coisas que eu passei, elas começam muito na infância, na questão da aceitação da nossa aparência, que é bastante destoante, né? Bastante diferente da aparência prevalente no Brasil, que é de gente mais morena, ou enfim, de gente pigmentada, vamos dizer assim. Nós não temos pigmentos, então nós somos extremamente claros, né? Branquelos. Então aí, daí surgem uma série de apelidos desagradáveis, como vovô, Gasparzinho, fantasma, e uma série de outros que quando são sofridos ou aguentados na infância, eles são complicados, né? Porque é a fase que você está desenvolvendo a sua autoestima, né? A maneira como você se enxerga no mundo. Então tudo isso é muito complicado. E posteriormente muitos albinos acabam sendo vítimas de preconceito por conta da aparência, por exemplo, também na hora de conseguir um emprego, às vezes por causa da aparência, outras vezes por conta da baixa acuidade visual. Então, assim, existe uma série de formas que esse preconceito se manifesta. De algumas vezes meio veladas, mas infelizmente bastante destrutivas para a autoestima da maioria de nós. Agora eu vou utilizar uma expressão que encontra no seu livro, aí no Escolhi Ser Albino, e vou aproveitar e já te fazer uma pergunta. Tá. Por que o senhor acredita que seu livro é uma viagem da lama ao lamê? Tá bom. Quando eu escrevi isso como um dos motes do livro, primeiro foi para registrar o lado bem-humorado, ou sei lá, sarcástico, como quer que você queira chamar, do livro, não é? Para as pessoas perceberem que é uma narrativa que ela é para cima, vamos dizer assim, mas também para dizer o seguinte, quer dizer, eu comecei partindo de um ponto socioeconômico e biológico, com as limitações que eu disse antes, que teoricamente eu tinha tudo para dar errado, né? Com todos esses problemas, essas limitações. Mas eu acabei me tornando doutor pela USP, eu sou um professor do Instituto Federal de Educação, eu viajo sozinho pelo Brasil, para o exterior, e acabei indo para programas de TV e divulgar o blog, essas coisas assim. Então é nesse sentido que é a viagem da lama ao lamê, né? É uma brincadeira com as palavras para dizer que eu consegui reverter um quadro que em princípio era negativo para mim, né? Ou poderia ser negativo para mim. Bacana. Para encerrar agora, Roberto, tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar, que não foi falado aqui? Suas considerações finais, por favor? Olha, eu quero agradecer a oportunidade, e eu quero, assim,
deixar a experiência de ter escrito o livro e as reações, né, que eu tenho tido das pessoas. Eu criei uma página no Facebook que se chama Escolhi Ser Albino. Então, conforme as pessoas vão lendo o livro, elas mandam às vezes algum depoimento do que elas sentiram, tal. Tem sido muito positivo no sentido de que as pessoas, mesmo as não albinas, elas acabam se identificando com muitas partes da história. Então a gente acaba percebendo que, apesar das diferenças, vamos dizer, talvez até gritantes na aparência física, né? E aí gritantes eu quero dizer bastantes, né? Não que eu queira dar nenhum contexto negativo para isso, né? Uma visão negativa, mas a despeito dessas diferenças, muitas pessoas, pigmentadas ou não, acabam se identificando com o livro, com as histórias que eu conto ali, com as narrativas que eu conto ali. Então, assim, eu peço o apoio dos ouvintes para o livro, porque tá uma obra gostosa de ler, não é autoajuda e também não é aquela choradeira chata, né, que às vezes alguém poderia esperar. Não, ele vai só contar desgraça. Não, é uma coisa para cima, porque a ideia é somar, né, trazer coisas positivas e compartilhar mesmo essa ideia de diferença e inclusão com todas as pessoas, né, e suscitar, inclusive, questionamentos nos próprios leitores. Quer dizer, quais os limites que eu, que não sou albino e não tenho dificuldade visual, tenho, né? Quais são esses limites e como eu posso superá-los, como eu posso dar um passo adiante. E aqui termina o Notícias do Fiscar. Notícias do Fiscar tem edição de Simone Bezerra e Daniel Monteiro, supervisão técnica de Cristiano Amaral e Thiago Zepon. A equipe de estagiários de jornalismo é formada por Ronaldo Castelli e Nina Batistella. Na técnica hoje temos aqui no estúdio Thiago Zepon. Continue conosco na programação da Rádio Fiscar. Uma boa tarde e até o próximo Notícias do Fiscar amanhã, ao meio-dia. Este foi mais um Notícias do Fiscar, o olhar do ensino, da pesquisa e da extensão sobre o Brasil de hoje. Uma realização da Rádio Fiscar.